Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 15 de junho de 2023, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, imaginem a Europa sem transporte público, sem eletricidade, imensos arranha-céus, às escuras, e os hospitais não podendo operar as suas moderníssimas máquinas de salvar, por exemplo. Pois é. Isso só seria possível se hackers, por exemplo, botassem o sistema bancário abaixo e também, evidentemente, influenciassem na transmissão de energia ou invadissem os computadores que desenvolvem a distribuição de energia no velho continente. Filme de ficção, você dirá. Pode ser. Mas hackers alertaram ontem, dia 14, que estão prestes a realizar um grande ataque ao sistema bancário europeu. Quem deu essa notícia foi o radialista americano Hal Turner. Ele diz: vários grupos de hackers com um longo histórico de ataques altamente eficazes e devastadores a computadores anunciaram o ataque cibernético mais forte da história para derrubar bancos europeus nas próximas 48 horas. Bem, 24 horas já passaram e me parece que esse ataque ainda não foi realizado, então restariam 24 horas dentro da ameaça. Vários grupos de hackers, como ativistas e Killnet, junto com representantes do Review, que foi considerado derrotado por muito tempo, assim como membros do Anonymous, planejam realizar um ataque de computador em larga escala ao sistema bancário europeu, disse Hal Turner. Os grupos afirmam que se uniram para atingir esse objetivo. Simplificando, diz Turner, os hackers russos declararam guerra aos bancos europeus. Segundo fontes que ouviram, já foi feito um vídeo promocional ainda não publicado dedicado a este ataque. No próximo vídeo, um representante não identificado da Killnet aparece convocando todos os grupos ativos a se envolverem num ataque destrutivo contra o sistema bancário europeu. Este não é um ataque DDoS. Os jogos acabaram. Não é um joguinho de computador. Sem dinheiro, sem armas, sem regime de Kiev. Esta fórmula funcionará, disse um homem mascarado no vídeo identificado com um dos grupos hackers. O líder do Killnet, por outro lado, escondido sob o apelido de Killmilk, confirmou que os preparativos para o ataque já estão em andamento. A previsão é de que comece nas próximas 48 horas. Se confirmado, o cyberataque pode ser o maior da história. O representante do Review, por sua vez, afirmou que o mundo enlouqueceu. E a razão para isso, em sua opinião, é o dinheiro. Ele também afirmou que é o sistema bancário europeu quem governa a União Europeia. Bem, até aí, é claro que é fácil concordar com o hacker em questão. Sem dinheiro, disse ele, sem problemas. O Review está suficientemente familiarizado com a infraestrutura financeira europeia, ameaçou o representante do grupo. Já um membro do Anonymous também observou que as instituições financeiras europeias testemunharão o ataque cibernético mais forte da história recente do mundo. Ele os exortou a estarem prontos para o golpe que se aproxima e também afirmou que, quando for desferido, será tarde demais para consertar qualquer coisa. Muitos bancos europeus serão visados e vamos atacar sem piedade, concluiu o representante do Anonymous. Bem, muita gente pode até simpatizar com essa ideia. Os bancos são os culpados, são os vilões, porque afinal eles cobram altas taxas de juros e para qualquer negociação é preciso dar uma boa parte para o banco, sem falar que o nosso dinheiro nunca é nosso, desde uma vez que esteja num banco, ele é do banco, etc. e tal, toda aquela história que nós conhecemos.
Agora, o interessante disso é que se esses tais grupos hackers realmente levarem a cabo um ataque cibernético ao sistema bancário europeu, eles estarão fazendo alegria não do povão, que precisa de transporte, que precisa de energia elétrica, que precisa de hospitais, mas sim de Klaus Schwab, que está louquinho para que algo do gênero aconteça, para depois então reinicializar tudo com uma moeda digital que controlará absolutamente as nossas vidas. Aliás, lembra o próprio Hal Turner? Foi Klaus Schwab quem ameaçou com esta possibilidade num vídeo que eu tentei trazer aqui para os amigos, mas ele já foi meio que banido das redes. O vídeo abre, mas depois não roda até o fim. Parece que há um problema em trazê-lo aqui. Mas nesse vídeo, Klaus Schwab diz exatamente tudo isso que pode ser perpetrado por esses hackers. Ele disse, literalmente, Klaus Schwab, líder do Fórum Econômico Mundial, disse há algum tempo, ou melhor, alertou há algum tempo, e reiterou recentemente que algum tipo de ataque cibernético monstruoso em todo o mundo prejudicaria o mundo civilizado e seria bem mais devastador que uma guerra real. Abre aspas para Klaus Schwab. Preste atenção ao cenário assustador de um ataque cibernético abrangente que interromperá completamente fornecedores ou fornecimento de energia, transporte, serviços hospitalares. Você pensou em crise do Covid? Disse ele. A crise de Covid seria vista como uma pequena perturbação em comparação com um grande ataque cibernético. Klaus Schwab. Bem, aí Hal Turner pergunta, não é um pouco conveniente para que ele, Klaus Schwab, de repente, seja beneficiado por esses ataques hackers? Estes supostos hackers terem anunciado agora o maior ataque cibernético da história, que é tudo que Klaus Schwab quer? Bem, os hackers dizem que o problema é dinheiro. Agora, se eles estiverem agindo em favor de Klaus Schwab, certamente não será de graça, não é mesmo? Não precisa ser nenhum gênio para deduzir que um ataque nessa escala envolveria, sim, muito dinheiro. Não é, digamos assim, muito razoável que isso aconteça já, porque afinal parece que ao Fórum Econômico Mundial e ao restante dos globalistas ainda falta muita coisa para se cumprir na agenda e depois reinicializar tudo. Mas também não é de duvidar, pode não ser nas próximas 24 horas, mas esse pensamento existe, está rodando por aí, deve ter saído do próprio escritório de Klaus Schwab, e é possível que sim, mais cedo ou mais tarde, isso de fato aconteça. Só nos resta rezar, não é? Já que não temos influência para nada. Muito bem, uma notícia bastante curiosa, essa foi publicada ontem, ou melhor, no dia 13, antes de ontem, pelo site One American News, que dizia o seguinte: arqueólogos desenterraram recentemente uma terrível vala comum com 450 restos mortais profanados que se acredita pertencerem a pessoas acusadas de vampirismo. Isso foi na Polônia. O enterro em massa foi descoberto por trabalhadores da construção civil em Luzino, noroeste, ou melhor, nordeste da Polônia, e continha uma infinidade de esqueletos, muitos dos quais foram decapitados e colocados em configurações incomuns. Os esqueletos são antigos, bastante antigos, são mortes ocorridas há muitos, quem sabe até séculos. Além disso, boa parte foi descoberta com moedas e tijolos na boca, e os crânios eram colocados entre as pernas. E isso, segundo estudiosos, queria dizer para os mais antigos uma espécie de cura histórica para vampirismo,
praticado principalmente pelos europeus do século XIX. Maciej Stromsky, um arqueólogo que supervisionou a enorme escavação, disse à imprensa que as crenças em torno do enterro eram muito populares há séculos atrás. Ele disse: acreditava-se que se um membro da família do falecido morresse logo após o funeral, ele ou ela poderia ser um vampiro. Após o enterro, portanto, a sepultura era violada, o morto era desenterrado e tinha então a cabeça cortada e depois colocada entre as pernas, disse Stromsky. Descobrimos também, disse ele, um exemplo de uma mulher que, após ser decapitada, teve o crânio colocado junto com uma criança, ou melhor, a criança colocada em seu peito e o crânio da mulher decapitada em cima da criança. Coisas assim bastante bizarras. De acordo com Matteo Burrini, principal professor de arqueologia forense da Universidade John Moore, em Liverpool, os funcionários faziam isso porque acreditavam que esses corpos eram responsáveis por disseminarem doenças como peste bubônica. Ele continuou explicando que os mais antigos acreditavam, naquela época, que corpos zumbis rasgariam a terra e espalhariam doenças terríveis em uma espécie de magia negra devido à influência demoníaca. Bem, aí a matéria diz que, quer acreditemos ou não em vampiros, muitos vampiros, ou melhor, muitos serial killers, por exemplo, principalmente no século XIX, eram chamados de vampiros, tinham essa alcunha. Aí ele cita alguns famosos como Vlad, o Empalador, por exemplo. Mas então está aí, 450 esqueletos encontrados na Polônia com sinal de profanação. Tinham moedas e cascalho ou tijolos na boca e suas cabeças entre as pernas. Bastante curioso. Outra notícia importante de hoje: o destroyer de mísseis guiados tipo 055 do Exército de Libertação do Povo Chinês, chamado Dalian, participou recentemente de uma missão para simular a evacuação de cidadãos chineses de uma zona de guerra, informou o jornal local South China Morning Post. O exercício, cuja data se desconhece, durou 96 horas e decorreu num cenário que imitava um conflito militar num país estrangeiro. Nesse contexto, o Dalian teve que atracar, em um posto estrangeiro, prestar socorro aos compatriotas, aos chineses, e tirá-los do perigo. Embora o local do teste também não tenha sido divulgado, acredita-se que possa ter sido realizado na base naval de Zhangjiang, na província de Guangdong, sede do South Sea Fleet. Então isso aí, a China também está fazendo exercício de resgate de seus cidadãos em caso de conflito. Isso já vem acontecendo em Taiwan. Eu publiquei lá no meu perfil no Twitter um exercício norte-americano para a evacuação de cidadãos americanos na ilha de Taiwan. Não é preciso dizer que a coisa está por um fio, não é mesmo? E agora essa dos hackers, né? Bem, só está faltando os vampiros para completar a história. Os vampiros atuais, né? Que andam muito bem, obrigado, por aí. Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser.